a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, bom dia, amigo, amiga da cidade. Que bom estar de volta com vocês. Hoje, terça-feira, dia 27 de setembro. O tempo está correndo, né? Parece que as 24 horas do dia não chegam a 20 horas. A correria é muito grande. Mas que bom que você está aí com a gente todas as manhãs no programa, no projeto Amigos da Cidade. Eu sou o pastor André e, como fazemos todas as manhãs, nós vamos trazer aqui uma reflexão bíblica. Aliás, esta reflexão muito ligada, muito alusiva ao assunto que nós vamos tratar nesta manhã. Então, fique com a gente, abra a sua Bíblia se você puder, como hábito, todos os dias. Ou então, ouça com atenção o texto bíblico que nós vamos ler nesse momento. Está no livro dos Provérbios, Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O livro de Provérbios contém uma coletânea de pensamentos voltados para a vida prática, a vida diária de cada cidadão. E são tão atuais, são tão de hoje, que vale a pena dedicar um tempo para ler todos os dias um provérbio. São 31 capítulos no livro de Provérbios. Se você ler um capítulo por dia, além de adquirir o conhecimento, o bom senso para tomar decisões e tudo mais, em apenas um mês você lê todo o livro de Provérbios com esses grandes ensinamentos sobre a moral do ser humano, sobre a ética da vida humana. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta manhã refletindo sobre esse tema. Nosso convidado já se encontra aqui nos estúdios da TTV Carajás e que bom que você está ligado com a gente, não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho para uma conversa muito especial. Muito bem, gente, estamos de volta. Obrigado porque você está aí com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve alguns temas importantes da nossa vida. Um deles é a ética e outro assunto é a moral. E como disse o nosso entrevistado aqui, o professor Marco Antônio Facione Berbel, que é mestre em filosofia, professor da faculdade Unicampo, ética e moral se confundem. Eles se confundem, no entanto, são coisas distintas. A ética é uma parte da filosofia que trata e que estuda dos fundamentos, os fundamentos da moral. A moral em si está relacionada às atitudes, aos costumes de um povo. Pode ser diferente de um povo para outro, né? Mas está ligada ao procedimento das pessoas, com justiça, procedimentos corretos, procedimentos decentes, honestos e tudo mais. E esse tempo é muito oportuno para se falar sobre isso. Bom dia, professor Marco Antônio, prazer tê-lo no nosso programa. Seja bem-vindo. Bom dia, professor André. Pastor André, obrigado pelo convite. É sempre importante discorrer sobre esses assuntos, dar uma contribuição, mesmo que pequena, para pensar um pouco melhor sobre essas questões. Filosofia, professor. O que vem ser filosofia? Nós vamos falar sobre filosofia hoje para todos os nossos telespectadores. Eu sempre brinco que quando se fala em filosofia já se pensa em algo velho, algo que remonta a um tempo muito antigo. Mas a filosofia nada mais é do que
o assombro que o homem tem diante do mundo e a vontade de tentar compreendê-lo de uma maneira mais clara. A realidade, às vezes, ela é extremamente multiforme, variada, e a gente sempre tem muita dificuldade de compreender. O que a filosofia tenta fazer? Compreender isso. E, além de tudo, ela tenta esclarecer para o próprio homem os seus pensamentos. Então, a filosofia procura deixar o mundo mais claro, um mundo mais aparente, ou melhor dizendo, um mundo mais concreto mesmo. Quando eu comecei a pensar, não faz muito tempo, confesso, que eu comecei a pensar mais sobre filosofia, eu comecei a compreender que nós temos como essência a possibilidade de ser filósofos. Né? A filosofia, ela é uma característica do próprio homem, haja vista que o homem tem a razão. E a filosofia, como todo mundo, ao contrário do que todo mundo pensa, a filosofia é exercício. Eu só posso fazer filosofia exercitando. E aonde eu vou fazer esse exercício? Lendo, refletindo sobre o mundo, buscando compreendê-lo de uma maneira mais evidente. Esse é o exercício da filosofia. Como eu sempre gosto de fazer uma analogia, a filosofia é um tipo de exercício mais ou menos como qualquer pessoa que pratica academia faz. Ela não vai conseguir um condicionamento se ela pagar um personal trainer e o personal trainer fizer os exercícios por ela. A filosofia é a mesma coisa. É necessário percorrer um determinado caminho para adquirir aquilo que a filosofia pode trazer para você, que é uma capacidade de compreender o mundo de uma maneira mais clara e evidente. Sim, quer dizer que, de repente, cada pai, mãe, no convívio com os seus filhos, está exercitando a filosofia quando passa para eles princípios, ensina algumas coisas, seria mais ou menos por aí? De uma forma simplista. Não, professor André. Pastor, a filosofia, ela se dá fundamentalmente numa reflexão um pouco mais, como que eu posso dizer, mais própria dela. Então, quando se faz filosofia? Quando se assombra com o mundo. Isso é a primeira coisa. Se você se depara com certas situações e você deseja compreendê-lo um pouquinho melhor. Como que você vai compreender isso? Primeiro, tentando identificar esse problema. Identificou esse problema? Como que eu posso abordar esse problema? Aí se recorre, muitas vezes, a pensamentos de filósofos, como esses filósofos pensaram. Você traz essa reflexão e aí sim você passa a discutir esse assunto, mas a partir de uma certa base, que essa é a construção da filosofia. Então, recorrendo a pensadores, recorrendo a uma série de outros elementos para fortalecer isso. Esse convívio familiar, ele serve para estimular a vontade em buscar a resposta para essas questões. Eu acho que o fundamental é isso. Nada melhor do que instigar alguém a buscar as respostas. Todas as respostas que são dadas previamente, elas servem única e exclusivamente para submeter as pessoas a poderes alheios. Cada um tem que ter a sua autonomia. E a autonomia ela é buscada num processo de reflexão, de pensamento. Quanto mais autonomia o ser humano tem, com melhor propriedade ele conduz a sua vida. Que importante. E justamente tem a ver com a pergunta que eu quero fazer nesse momento. Qual a importância de uma atitude filosófica para esse momento político que nós estamos vivendo? Quando as pessoas vão decidir, não é o destino do seu bairro, mas de uma cidade toda. Né? E de repente também nas eleições para o Brasil, um país todo. A política é um assunto central dentro da filosofia, especialmente desde os gregos. Dentro da perspectiva filosófica, a política ela busca refletir sobre os destinos da coletividade. Então, o que é especificamente a política? É uma busca de definir esse campo especificamente e, além disso, de entender de que maneira que esse instrumento ele pode trazer consequências ou positivas ou negativas para o homem. A gente tem uma área da filosofia, dentro da filosofia política, que procura o melhor regime ou a melhor forma de governo
aí sim, trazendo isso. E qual é o objetivo do cidadão em relação a essa perspectiva? Se esclarecer a propósito daquilo que ele vai fazer. Hoje a nossa democracia não é uma democracia como os gregos tinham, que era uma democracia direta, onde cada um exercia o seu poder. Hoje nós temos uma democracia que é representativa. O que é uma democracia representativa? Nenhum cidadão exerce o seu poder político de maneira direta. Ele exerce isso de maneira direta quando há uma mobilização popular. Que tipo de mobilização popular? Quando se propõe leis para o Congresso. Por exemplo, existem uma série de formas de acessar isso. Por exemplo, tem um site chamado Avaz que faz isso. Então você se cadastra, eles reúnem uma quantidade suficiente e colocam uma proposta de lei. Nós elegemos, ou seja, nós elegemos os nossos representantes e devem ser aqueles que se propõem a olhar para o bem comum. E aí que está a grande diferença. A democracia representativa daquela onde as pessoas discutiam. Elas exerciam seus todo, poderes. Né? Cada um de nós ia para a praça pública e propunha leis, votava em leis, escolhia os representantes, o comandante geral, e assim funcionava. Hoje nós escolhemos tanto na parte legislativa quanto na parte executiva, indireto. O nosso poder é exercido de maneira indireta e não direta, que é um problema de crise de representação, por exemplo. Sem dúvida, até porque, de repente, eu coloco alguém lá que pense como eu penso, mas muitas pessoas vão colocá-lo lá. Quer dizer, essa pessoa que estaria lá nos representando tem que pensar como um todo. E é onde que essa democracia representativa poderia ser chamada de a ditadura da maioria. É um das grandes discussões hoje que já se prolongam há algum tempo sobre essa questão da ditadura da maioria. Entre os gregos, por exemplo, tinha-se muitas ressalvas com relação a algumas questões relacionadas à democracia. Mas a gente tem que entender que a democracia no período contemporâneo é aquilo que possibilita a liberdade para todos. Embora nem sempre aquele que foi eleito teve o meu voto ou não, mas quando ele está, o político ele sempre está, ele nunca é. Ou seja, na política é uma questão extremamente importante essa dimensão de estar e não ser, porque o político na democracia é uma dimensão transitória, e a gente vê hoje no cenário nacional que na política tende-se a perpetuar algumas coisas, algumas práticas que não é a essência da democracia, que a democracia é sempre... O símbolo máximo da democracia é a cadeira vazia. O que significa cadeira vazia? Que ela está à disposição. Então, na democracia, ela precisa estar à disposição daqueles que desejam assim ocupar esses terrenos. E a crise da representatividade é quando você tem votos e o cidadão não se sente representado em relação àquele voto que foi dado, aquele candidato. E isso é uma crise de representação não só no Brasil, mas é uma crise de representação que pode ser identificada no mundo inteiro. E é um objeto constante de estudo. É por isso que as pessoas devem parar e pensar muito bem antes de eleger o seu representante. Né? Porque às vezes elege alguém que é da família, porque eu conheço porque é da família, elege pensando que lá ele vai ter um subsídio que vai ajudar, enfim, foge completamente do princípio básico que seria colocar alguém que pudesse representar aquilo que o indivíduo pensa. Seria isso. Então, por aí vem a crise, né? Qual é o seu pensamento, por exemplo, sobre o princípio da mudança nessa questão? Estamos falando aqui da política, mas pode ser em todos os setores da sociedade. Quando se fala a busca da política, não nos enganemos, a busca da política é sempre o poder. Algumas pessoas veem a política a partir das suas perspectivas individuais. Ou seja, quando se fala em ética, então, em ética, ela tem uma relação com ética
política, que não é a mesma coisa que ética individual. A ética política se pauta pelos padrões políticos. Isso é uma questão muito nova dentro da história do pensamento universal. Isso vem desde o século XVI, quando a gente passa a ter autonomia da política. Tá? E a busca da política é sempre preservar uma certa ordem. E essa ordem, ela busca ser preservada de inúmeras maneiras. Nesse aspecto de preservar uma certa ordem, o que o ser humano sempre busca é uma relação com a satisfação dos seus desejos. Então, quando aquilo não está satisfazendo, a necessidade de troca, e é um fluxo natural. Por sua ordem, a política tenta, ou aqueles que estão no poder, tentam preservar a ordem. E é um fluxo comum, é um fluxo cotidiano. Isso é inevitável. Então, sempre nós vamos ter esse fluxo. E o sentido básico é sempre... O que se fala em corrupção no mundo político? A corrupção é sempre quando há apropriação da res pública, ou seja, da coisa pública, em função privada. Isso virou um modus operandi de inúmeros aspectos da política brasileira, mas as pessoas passam a se apropriar de qualquer bem que seja público. No Brasil a gente tem o costume de olhar para isso como se não fosse de ninguém, e é justamente ao contrário, é de todos. E justamente por ser de todos, o meu cuidado deve ser ainda maior, porque não é meu, não é seu, é de todos. Então todos devem ter esse cuidado. E como que isso se dá? E é o princípio que a gente tenta trabalhar. Como que se muda? Por que se muda? Quais são as condições? Eu sempre gosto de falar de uma frase do Maquiavel nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que ele fala que a natureza criou um homem com a possibilidade de desejar tudo, mas com a capacidade de realizar pouco. Então, tudo aquilo toda a desordem que nasce no mundo político vem dessa incontornável relação. Então, eu nunca vou conseguir satisfazer tudo que eu quero. Então, eu não satisfiz, busco mudança. Até na nossa vida privada é assim. Quando a gente não se satisfaz com alguma coisa, a gente vai buscar satisfazer aquele desejo. Mas aquilo é implacável, né? Você nunca vai conseguir dar conta de satisfazer. Então, é um movimento natural da própria vida. A mudança faz parte de nós. Nós nos constituímos a partir da mudança. Professor, um ente político no poder, ele, digamos, olhando a cidade, ele quer mudar algumas coisas na cidade. Até culturalmente, ele tem uma possibilidade de colocar alguns projetos sociais que busquem uma mudança de mentalidade, a metanoia. De que forma hoje um ente público poderia contribuir com a sociedade para que a sociedade se torne pensante? De que forma, na sua opinião? Olha, eu até falo de algumas experiências que eu tenho tido ultimamente. A vontade de alterar alguma coisa deve partir individualmente. Eu acho que você nunca vai conseguir mudar alguma coisa se você próprio não tem a vontade de mudar. E inúmeras pessoas em Campo Mourão vêm apresentando essa vontade e se organizando de maneiras paralelas em relação. Não fazem parte de grandes grupos, não fazem parte de entidades, pessoas que estão começando a se organizar com a finalidade de trazer a Campo Mourão a satisfação de certas necessidades que passam a se observar, como acesso à cultura, espaços de discussão. O princípio básico para que tudo isso aconteça deve partir necessariamente de uma vontade individual. Essa vontade individual, ela deve ser, ela tem que encontrar um espaço onde isso se desenvolva. Então, o que em Campo Mourão a gente percebe? Embora isso esteja mais na aparência do que de fato. Às vezes, a falta de lugares
para uma discussão, a falta de lugares de convivência coletiva, que é uma tradição de Campo Mourão desde muito tempo. Eu sou de Campo Mourão há vários anos e a gente nunca teve espaços para isso. Mas a produção de Campo Mourão é extremamente intensa. Só ver o Fetacan, que tem uma longa tradição, é considerado um dos melhores festivais de teatro do Paraná, e é uma coisa que vem acontecendo. E esses espaços, eles são criados. E é nesses espaços, e esses espaços precisam ser ocupados. Então, primeiramente, a vontade individual, depois a oportunidade de ter outros indivíduos, outros sujeitos, para promoverem essas discussões, para se aproximarem. E aí sim, a gente passa a ter uma outra perspectiva de discussão. Quer dizer que o ente público, então, tem que estar sensível às necessidades e às vontades individuais. De repente, através de uma política pública, ele possa trazer isso. Por exemplo, um espaço para discussão informal, né? Uhum. Aqui a gente ouvia falar muito, não sei como está hoje, é um lugar chamado Boca Maldita, onde as pessoas deveriam estar se reunindo, tomar um café e conversar. Que é uma característica assim de inúmeras cidades, né? Sim. Por exemplo, Curitiba tem Curitiba é famosíssima. Famosíssima, a Boca Maldita. Eu tenho um amigo, pastor, que é um frequentador da Boca Maldita, e todo mundo fala, poxa, o pastor vai na Boca Maldita. Uhum. Por quê? Porque lá ele pode expressar as suas opiniões benditas, né? Uhum. No meio daquela conversa toda. Isso é muito importante. Nós estamos realmente vivendo um tempo difícil, né? Quando a informação é muito rápida, chega muita informação ao mesmo tempo e tal. O indivíduo tem alguma dificuldade, de repente, de refletir sobre, equacionar isso. O que o senhor pensa sobre essa questão desse número de informações que bombardeiam a gente todos os dias? É uma característica da sociedade contemporânea, essa fluidez de informação. A palavra informar, o nome já deixa muito claro, ela tem a perspectiva de criar um certo padrão. E a partir desse padrão, nós temos um direcionamento, né? Até se fala que em filosofia a gente nunca faz as coisas no calor das emoções. É necessário, às vezes, um processo um pouco tardio de reflexão sobre aquilo, porque quando as coisas estão acontecendo, a gente está no fluxo, a gente precisa se distanciar daqueles elementos para entender como que eles funcionam. E, às vezes, informação são dados, ou seja, são dados que são colocados, que são organizados de uma determinada maneira. Então, a importância da informação, ela é fundamental. Mas, além dessa informação, é necessário conhecer as causas daquilo que está acontecendo. O que muitas vezes as pessoas não buscam. Elas leem as coisas, né? As redes sociais hoje, elas são extremamente repletas disso, ou seja, notícias de três linhas. Então as pessoas acabam se fixando nessas notícias de 3 linhas e acabam se distanciando de um processo um pouco mais demorado, que é analisar as causas daqueles eventos. E esse processo, ele vai para além da leitura única e exclusiva de um único meio de informação, ou seja, esses aspectos de informar algo. Jornais, televisões, todas têm um certo direcionamento. Isso tem que ficar claro para o sujeito. E é a partir daí sim o sujeito julgar de maneira autônoma aquilo que ele está recebendo. A fazer recurso não só a meios de comunicação, mas também a como que isso se dá com alguns pensadores. A gente tem uma infinidade. Por exemplo, tem um pensador hoje que é extremamente lido, né? Ele é um cara fácil de ser lido, muito tranquilo, que é o Bauman, o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre a fluidez, a liquidez do mundo contemporâneo. Tudo é líquido, né? Tudo se desmancha muito rápido. Quando você coloca água, despeja água no chão, nunca mais você vai conseguir reunir aquela água. E toda vez que você tentar pegar, ela vai escorrer para algum lugar.
As nossas relações são assim, as informações são assim. Né? Então, é necessário, às vezes, parar um pouco para elaborar um conhecimento um pouco mais depurado em relação àquilo que se propõe. Isso é o refletir. Exato. Né? É sair do momento, do fervo da situação, se para distanciar. lá. Vamos pensar como é. Nosso papo está muito gostoso, professor. Queremos agradecer a sua presença no programa Amigos da Cidade. Queremos deixar abertas as portas aqui da TV Carajás para, no nosso programa, estar continuando esse assunto. Até porque a gente vai se envolvendo. Né? Com certeza. Gente se deixa envolver nisso tudo e é muito bom pensar. Uma pessoa que pensa toma decisões acertadas, ou diria, menos equivocadas, né? Ela pensa mais para tomar uma decisão. E é isso que nós precisamos fazer, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Assim sendo, gente, chegamos ao final de mais um programa Amigos da Cidade. Prometemos voltar amanhã, se Deus disser que sim. Fique com a gente. Um abraço do pastor André e viva Cristo! Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente